Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar toda semana por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal AD Mossoró oficial no YouTube. Nós louvamos a Deus pelo início de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos, a partir de hoje, começar a estudar uma nova revista da Escola Dominical, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Este quarto trimestre do ano de 2023 vai tratar sobre a obra missionária. Vai ser um trimestre temático na área de missões, especialmente de missões transculturais. O comentarista das lições bíblicas deste trimestre é o pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, lição esta que será estudada no dia 1º de outubro de 2023 em nossas igrejas. A lição de número 1 tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Este é o assunto da lição de hoje. O texto áureo da nossa lição se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a verdade prática declara o seguinte: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Nesta lição de hoje, nós vamos ter como texto base Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 e Marcos capítulo 16, versículos 15 a 28, que são os dois textos sobre os quais se baseia, os dois principais textos, não somente estes, mas os mais utilizados para se enfatizar a chamada Grande Comissão, que é o assunto em tela nesta lição de hoje. Nós, nesta primeira lição, trataremos de missões ou da obra missionária sob o enfoque etnocêntrico, ou seja, a relação da Grande Comissão com as missões transculturais. Eu gostaria de, inicialmente, no estudo desta lição, fazer um esclarecimento sobre o significado desta palavra etnocêntrico, porque ela tem tanto um lado positivo quanto também tem um lado negativo, e a gente precisa esclarecer isso. A palavra etnocêntrico vem de etnocentrismo. Etnocentrismo é uma palavra que vem de etno, que significa etnia, que por sua vez fala de semelhança de hábitos, de costumes, de culturas, e centrismo se refere à posição que coloca algo no centro como referência central a tudo que está à sua volta. Então, se você for aí nos dicionários, nas definições dessa palavra etnocentrismo, vai ver que a visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua cultura como superior às demais. Na sociedade na qual vivemos hoje em dia, essa visão etnocêntrica ela é vista de uma forma muito negativa, porque para muita gente você considerar uma cultura superior a outra, considerar uma cultura e um costume inferior a outro, isso seria uma atitude de muita arrogância, prepotência e desrespeito com a dignidade do ser humano que pertence a outra cultura.
mas nós precisamos esclarecer direitinho a respeito dessas coisas. Em primeiro lugar, todo o povo, todas as pessoas, em todos os lugares, todas as etnias, todos os povos têm a sua cultura. E a cultura é produto das ações humanas, e todas as ações humanas elas são marcadas pelo pecado. Não há nenhuma cultura 100% santa. Toda cultura ela é marcada pelo pecado. Nós somos seres pecadores, vivemos em estado de queda, e em todas as culturas, não importa se no Ocidente, no Oriente, na Ásia, na Europa, na África, em qualquer lugar, na zona urbana, na zona rural, então todos os povos são pecadores, e todas as culturas têm elementos positivos e têm elementos negativos. Em todas as culturas tem aspectos culturais que são neutros, que não são maus em si mesmos e nem bons em si mesmos, apenas são diferentes de outros lugares. Então, nós precisamos ter cuidado para que a gente não venha a reprovar vários aspectos culturais que não tem nenhum embasamento na palavra de Deus para dizer que aquilo é ruim, que não é do agrado de Deus. Então, essa questão da lição de hoje, essa visão etnocêntrica, é apenas para enfatizar que precisamos fazer missões transculturais, pregando o Evangelho em todas as etnias, em todos os povos. E se há essa necessidade de pregar o Evangelho a todos os povos, é porque todos os povos precisam ouvir o Evangelho. O problema do pecado é universal e ele atinge a todas as culturas, e pessoas de todas as culturas, povos, tribos, línguas e nações precisam do Evangelho. O problema do pecado é universal. A necessidade de salvação é universal. E o Evangelho de Cristo, o sacrifício de Jesus, ele proveu salvação para todas as pessoas. A Bíblia diz que a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, esse aspecto aí da visão etnocêntrica é porque cremos sim, que o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Nós cremos que o Evangelho é a verdade, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não há nenhum outro Salvador debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, temos esta visão etnocêntrica no sentido de crermos que o Evangelho é a verdade, que Jesus é a verdade, que Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus, que só existe um Salvador que é Cristo, e qualquer ser humano na face da terra, independentemente da sua cultura, só será salvo se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que precisamos fazer missões. Essa expressão grande comissão, que é bastante falada, que é bastante tratada no meio evangélico, é uma expressão que traz consigo uma ideia de comissionamento para algo, ou seja, um chamado para desempenhar uma função. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Aqui no tópico 1.1 da nossa lição, é justamente a pergunta: o que é a grande comissão? A grande comissão é o mandamento do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja para pregar o Evangelho a toda criatura em todos os povos. E essa ordem de Jesus está bem expressa em Mateus capítulo, primeiramente, por exemplo, em Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, falando aí do trabalho de evangelização, de proclamação do Evangelho, e diz também em Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês.
e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então existe uma ordem, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as etnias, vão e façam discípulos de todos os povos, né? Discípulos de todas as culturas. E Jesus, depois da sua ressurreição, em Lucas 24, 47, disse aos seus discípulos que fossem e em seu nome pregasse o arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos, começando por Jerusalém. E Atos 1 e 8, que é o resumo do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, e neste dia, nesta lição, a lição de número 1 é a primeira lição deste trimestre da Escola Dominical. Estamos estudando sobre a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Nós vimos no final do bloco anterior que Jesus deu uma ordem à igreja para que a igreja proclamasse o Evangelho e fizesse discípulos de Cristo de todas as nações. É interessante observar que lá em Apocalipse, João viu lá no céu pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. E se lá no céu vai ter pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas, nós também devemos pregar a todas as pessoas. Então, a grande comissão não é uma opção a ser considerada pela igreja, mas é uma ordem a ser obedecida. Mas pregar o evangelho em outros povos, a pessoas de outras culturas, tem aí a questão cultural. Meus irmãos, a obra missionária da igreja, ela não deve ser feita naquela visão negativa do etnocentrismo colonial. Não. Devemos respeitar as culturas, respeitar os costumes locais, e não querer estar mudando tudo que as pessoas vivem e fazem. Nós temos que avaliar cada coisa, cada elemento da cultura com base na palavra de Deus. Então tem muitas coisas em todas as culturas que não são boas e nem más em si mesmos, mas tem coisas que realmente afrontam a palavra de Deus, tem aspectos culturais que realmente são contrários à palavra de Deus, fere princípios inegociáveis da palavra de Deus e não podemos concordar. E aí somente a pregação do Evangelho, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem princípios do Evangelho, os princípios do Evangelho são inegociáveis. Nós não podemos alterar nem mudar de uma cultura para outra. Então, sobre essa questão cultural, o nosso comentarista abordou de uma forma muito objetiva, dizendo que anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. É muito fácil pregar o Evangelho para pessoas da nossa mesma cultura, mas pregar para uma outra cultura já é mais difícil. Não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa cultura. Então, observe que, pelo que o comentarista está colocando aqui, ele não está defendendo aquele etnocentrismo colonial, que olha as pessoas e as culturas de cima para baixo e querendo subjugar os povos, subjugar as culturas e dizer que está tudo errado, está tudo atrasado, etc, etc. Não é esta visão. Diz aqui o nosso comentarista que não devemos desprezar a cultura de um povo e nem devemos e nem pretendemos impor a nossa cultura. Por outro lado, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Se por um lado a cultura é rica e bela,
é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de um Deus bom e amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, a cultura foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Então, todas as culturas têm elementos, têm aspectos, têm costumes, têm visões, têm mentalidades que são extremamente afetadas pelo pecado e até mesmo por influências demoníacas que nós, como cristãos ortodoxos, que temos a Bíblia como a nossa única regra infalível de fé e prática, não podemos concordar. Então, o missionário transcultural tem que ter esta sensibilidade, ele tem que aceitar e valorizar os aspectos culturais do lugar, do povo que ele está servindo como missionário, porém, avaliar se tiver naquela cultura alguns costumes, algumas crenças, algumas práticas religiosas que são contrárias à palavra de Deus, evidentemente que ele deve ensinar a verdade, porque Jesus é a verdade e a verdade libertará essas pessoas. Então, Jesus, aqui em Mateus 28:19, deu aqui a ordem, Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa palavra nação, que ocorre aqui em Mateus 28:19, não se refere aqui, no original grego, a países politicamente organizados, que têm um Estado de direito, não. Essa palavra aqui, nação, tem a ver com etnia, com povo, então isso é o significado dessa palavra nação. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. Então, nós temos aí aproximadamente aí uns 200 países no mundo politicamente organizado, mas nós temos milhares de etnias, milhares de povos. A Bíblia usa várias expressões: povos, tribos, raças, línguas, nações. O próprio Brasil, nós temos aqui no Brasil um país politicamente organizado, temos uma Constituição, temos um povo que tem uma cultura, temos uma só língua, mas devido à extensão territorial brasileira, nós temos diferenças culturais de uma região para outra, e dentro do Brasil nós temos vários povos, várias nações, várias nações indígenas, vários povos indígenas que têm as suas particularidades de costumes, de línguas, têm uma identidade cultural muito, muito própria. Então, de acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Daí o grande desafio da igreja para fazer missões transculturais. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 20, ele disse que estava se esforçando para pregar o evangelho onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. No tópico 1.4 fala da eficácia e os objetivos da grande comissão. Só teremos resultados satisfatórios no cumprimento da grande comissão se nós buscarmos o poder e a unção do Espírito Santo. Em Lucas 24:47, Jesus mandou seus discípulos irem por todas as nações pregando o arrependimento para a remissão de pecados, mas ele disse no versículo 49: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, é fundamental e necessário a unção do Espírito Santo na vida do crente e da igreja para que ela faça a obra de Deus com mais eficácia. E os objetivos gerais da grande comissão são 3, que são apontados aqui pelo comentarista. O primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Nós proclamamos o evangelho, pregamos o evangelho com palavras e com ações, Depois, segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. E terceiro,
integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, a missão da igreja é essa: é crescer em quantidade e em qualidade, é proclamar o Evangelho, visando a conversão das pessoas, visando a salvação das almas, transformar esses novos convertidos em discípulos de Cristo através do ensino da palavra de Deus e praticar as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas, conforme Efésios 2:10. Então, esta é a missão da igreja. O tópico 2 da nossa lição fala sobre missões transculturais. Qual que seria o conceito de missões transculturais? Essa palavra transcultural tem o prefixo trans, que é proveniente do latim, que tem o sentido de movimento para além de ou através de. Então, em linhas gerais, missões transculturais você é um missionário, é a igreja transpor uma cultura para pregar o evangelho numa outra cultura. Então, é ele pregar o evangelho para outros povos, para outras etnias, independentemente se esta etnia ou se esses povos vivem no seu próprio país ou fora do seu país. E a Bíblia, desde o Antigo Testamento, traz essa visão transcultural. Quando o Evangelho foi primeiramente anunciado a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus disse a Abraão: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus disse a Abraão que nele, ou seja, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, ele já estava dando aí essa dimensão transcultural e universal do plano de salvação de Deus para toda a humanidade. No Salmo 67, no versículo 2, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então, os caminhos de Deus, a salvação do Senhor, para que seja conhecida em toda a terra, precisa ser pregada pela igreja, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São essas perguntas que a Bíblia faz lá em Romanos, no capítulo 10. Então, é fundamental que para que as pessoas sejam salvas, para que elas invoquem o nome do Senhor e sejam salvas, é necessário que a igreja faça missões e missões transculturais também, pregar o evangelho também em outras culturas e não somente na sua própria cultura. Então, missões transculturais são parte fundamental da missão da igreja, pois esta, ou seja, a igreja é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição. Existem aí várias agências missionárias que trabalham com obra missionária transcultural, mas elas devem ser vistas como auxiliares da igreja, como braços da igreja para ajudar as igrejas na realização da obra missionária. A responsabilidade é da igreja do Senhor. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 1, a primeira lição deste quarto trimestre do ano de 2023. Lição que tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. A Grande Comissão é uma ordem que Deus deu à igreja para ir em todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, e tem que fazer isso no poder e na unção do Espírito Santo. Esta tarefa é exclusiva da igreja. Nenhuma instituição da sociedade civil,
nenhuma ONG foi chamada por Deus para pregar o Evangelho, para fazer missões transculturais. Foi a igreja que foi comissionada por Deus para fazer missões. A responsabilidade é da igreja. Como o problema do pecado é universal e alcança todas as pessoas de todas as culturas, então todos os seres humanos, todas as pessoas de todas as culturas, de todos os lugares, são pessoas pecadoras e que precisam de salvação. Então todo mundo precisa de salvação, porque o problema do pecado e consequentemente da condenação eterna é universal. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então, a solução para o problema do pecado também é universal. E Deus chamou a igreja para pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo tem o direito de ouvir o evangelho e a igreja tem o dever de pregar o evangelho a todas as pessoas, Então, esse chamado de Deus ao arrependimento das pessoas é universal, porque o problema do pecado é universal. Paulo, pregando lá em Atenas, na Grécia, a um povo de uma outra cultura, a um povo de uma cultura muito diferente da cultura judaica, Paulo disse em Atos 17:30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Então, às vezes pode alguém achar que isso é uma mensagem muito prepotente, muito dura. Quem é você, missionário, para chegar lá em um lugar, em um país diferente, em uma cultura diferente, em um povo diferente, dizer que aquele povo está errado, que a religião deles está errada, que as crenças deles estão equivocadas e que o certo é o Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, meus irmãos, não podemos abrir mão desse princípio. Jesus é a verdade, Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a única revelação infalível de Deus para o homem. Então, não podemos jamais se esquecer disso. Porque se a gente achar que qualquer religião vale, qualquer caminho leva a Deus, qualquer crença é aceitável, então estaremos sendo universalistas e não precisa fazer missões. Se a Bíblia manda a gente fazer missões, é porque todo mundo precisa ouvir o Evangelho. Então, a ordem de Deus é essa. Deus ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Está escrito em Atos 17:30. Fazer missões transculturais, o missionário enfrenta muitas barreiras. Barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras econômicas, barreiras linguísticas, barreiras religiosas. Não é fácil. Os missionários que estão no campo transcultural sabem os desafios como são muito grandes de pregar o evangelho para pessoas de uma outra cultura. Tem locais que são mais resistentes do que outros, Tem culturas que são mais hostis à pregação do evangelho, tem culturas que são mais receptivas. Então, cada lugar é um lugar, cada povo é um povo, cada cultura tem as suas particularidades. Mas os apóstolos da igreja primitiva e demais irmãos, pregadores e missionários da igreja primitiva também enfrentaram o mesmo desafio. O evangelho foi pregado primeiramente aos judeus lá de Israel, e depois foi que a pregação do evangelho foi se expandindo para os gentios. O evangelho começou a ser pregado em outras nações fora de Israel, e aí surgiram as barreiras geográficas, as barreiras linguísticas, o choque cultural, toda aquela dificuldade, e isso tudo foi sendo resolvido, foi sendo tratado sob a orientação do Espírito Santo. Teve até um concílio na igreja de Jerusalém, está registrado lá em Atos 15, para debater lá sobre a necessidade ou não dos gentios guardarem os rituais da lei de Moisés.
e ali foi decidido que não precisavam, mas, porém, tinha alguns princípios fundamentais que não podia ser dispensado, né? Que é a necessidade dos gentios fugirem da idolatria, se absterem da idolatria, se absterem da prostituição, da carne sufocada, e do sangue. Então, nessa pregação do evangelho transcultural, o missionário sempre vai fazer uma avaliação e uma leitura da cultura na qual ele está inserido para pregar o evangelho, para saber se determinados elementos culturais ali são neutros, no sentido de que não são maus nem bons em si mesmos, é apenas diferente. Lembremos de que Deus criou o mundo de uma forma muito diversa. Há uma diversidade muito grande de pessoas, de culturas, e Deus não vai apagar isso. Lá em Apocalipse diz que lá no céu vai ter pessoas de todas as culturas no céu. Então, o missionário deve avaliar, olha, se esse costume aqui, se esse procedimento aqui nem é mau nem bom em si mesmo, não contradiz nenhum princípio essencial da palavra de Deus, então ele não pode querer mudar, querer transformar para que aquela cultura, aquele povo seja igual ao povo de origem do missionário. Jamais. Temos que respeitar a cultura e não ter esse desejo de querer mudar tudo. Não podemos ser etnocêntricos no mau sentido da palavra, mas temos que ser etnocêntrico apenas no que diz respeito aos princípios fundamentais da palavra de Deus, que são inegociáveis, que são válidos para todas as culturas, todos os povos, todas as línguas. No tópico 3 da nossa lição, a visão global do Evangelho no mundo, já falamos que a grande comissão ela está baseada nesses dois grandes pilares, que é a evangelização e o discipulado, a proclamação do Evangelho e o ensino, por meio do cumprimento de Marcos 16 e 15, ou seja, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, a igreja cresce em quantidade. E por meio do cumprimento de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, através do cumprimento de Mateus 28, 19 e 20, a igreja cresce em qualidade. Então, a tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces de uma mesma missão. E vamos cumprir esta missão na unção e no poder do Espírito Santo. Já lemos aqui Lucas capítulo 24, versículo 47, versículo 49, que Jesus manda os discípulos irem pregar o arrependimento de pecados em todas as nações, mas eles mais antes, porém, não saiam de Jerusalém, fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1 e 8 diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professor, professora da escola dominical, esta é a primeira lição deste novo trimestre da escola dominical sobre a grande comissão. Temos um grande desafio missionário transcultural, alcançar o mundo inteiro com a pregação genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Que Deus ajude e abençoe toda a sua igreja. Ao longo deste trimestre vamos estar estudando sobre missões
que o Espírito Santo venha trazer um despertamento para todos nós, alunos, professores da escola dominical, para nos envolvermos mais com a obra missionária que é a obra da igreja, a grande comissão, fazer aquilo que Jesus mandou que a gente fizesse e que se a gente não fizer, ninguém mais faz aqui na terra. Só a igreja prega o evangelho e faz discípulos. Nenhuma outra entidade, nenhuma outra instituição vai fazer isso, somente a igreja. Então, meus irmãos, tenhamos foco e cumpramos a grande comissão, a ordem dada por Jesus à sua igreja. Muito obrigado a todos pela audiência, por nos acompanhar toda semana. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Deus abençoe você, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.